Não há testes assim para breve. Francisco, como é que está? Foi bom de recuperar a matéria? Sim, sim. Ok. Bem, Tair, vamos ver esta. Tem aqui 26 e tem... não, este foi o último também. Já vou pôr pela ordem. Tair, fala-me disto. A 16, se calhar. Professor, na 16 eu só tenho dúvidas no C e no D. Ok. Eu às vezes confundo-me a escrever o produto de solubilidade e aquilo da relação entre a solubilidade e a concentração. Acho que também não sei muito bem. Ok. É aqui na solubilidade, então a equação do equilíbrio que traduz o equilíbrio em cada um deles, não é? Para cada um deles. Aqui no C, a relação da solubilidade e a concentração de cada íon na respectiva solução saturada. Entre a solubilidade e a solução. Vamos ver. Se eu tiver um... Então, para um destes, isto é cobre e um I, é o iodo, mas esta aqui não é tão comum quando se vem da oxidação-redução, porque nós falamos sempre do cobre dos más, mas como o iodo é um halogénio do grupo 17, ele só pode ficar -1, então este tem de ser o cobre mais. Pronto, tem aqui esta, a expressão para o produto de solubilidade será, isto será S, que a seguir damos a expressão KS igual a S ao quadrado. Pelo atraso. Ok, tudo bem. Só mudar aqui, talvez nas colunas. E tenho, então, desta forma, esta será a expressão aqui para a linha B, a relação da solubilidade e a concentração de cada íon. É a concentração de cobre mais é igual a S, e que também é igual a de I menos. Até aqui. Esta parte, a linha C, o que é que achas? Tair, faz sentido que a relação entre a solubilidade, lembrar que solubilidade é o que sai do sólido, mas é igual a cada um deles, a cada uma das concentrações. Sim, faz sentido. Vamos fazer os outros, mas, por exemplo, aqui, a expressão de solubilidade, mas eu quero em função do S. Vamos ver para... Ou seja, tu fizeste bem estas equações aqui em cima, não é? É ferro 3 mais 3 OH menos, aquoso. Quando sai S, chega aqui S, chega a 3S. A relação, a concentração de 3 mais é igual a S, a relação entre a solubilidade S e a concentração. Aqui a concentração de OH menos é igual a 3S, e eu penso que eles devem querer que apresente assim a relação.
que é 1/3 da concentração de OH-. Sim, eles puseram isso. Porque quero eu quero a relação, quero o S, mas em função da concentração. Como é que é a concentração? Na linha B, para este fica S vezes 3S. Eu tenho avisado para sempre que aparece um 3 é porque isto é o cubo. E podemos confirmar. É S ao cubo, aqui OH-, aqui ao cubo, em equilíbrio. S vezes 23 S ao cubo e fica, desculpa, era 27, 27 S à quarta. A expressão, esta é a B, a D é S igual a KS a dividir por 27 e aqui, pronto, isto assim. Diz-me o que é que pensas. Ok, eu acho que tive mais dúvidas na linha D. Mas tu consegues fazer a B? A B, sim, a B sim. Mas percebeste que é a B é KS igual a esta parte. Tá bem? Só para, porque a seguir relacionas bem. Este assim. Como é o S ao cubo, aqui dá 3 ao cubo é 27, S à quarta. Se tu sabes este, é só fazer isto também. É colocar em ordem a S. Saber o S. Mas professor, na linha B Uhum. não é por. É só por aquilo KS igual a CO mais em equilíbrio vezes o I menos em equilíbrio. Não era só isso. Ok, está bem, está bem. A expressão do produto de solubilidade. Pode ser só essa expressão, mas eu posso também escrever assim. Ok. Pronto, se calhar eles só querem isto. É que isto, como está no início, eles estão a pedir coisas que normalmente não. Vou baixar aqui muito acima do volume. Está a fazer bastante ruído. Não sei. Ah, então, sim, eu acho que ficava melhor sim fazer só a expressão do KS. E a seguir aqui consigo então saber a expressão do produto de solubilidade em função. Ok, está bem. Então aqui é o KS em função de S. Eu é que pensei que já estava em cima, então fazia assim embaixo. É esta sim, se calhar, que está nas soluções, não é? KS igual a S ao quadrado só. Sim. Ok. Eu vim de cima do S e pensei que era S, mas lendo bem, é a expressão do KS em função do S. Em cima, que é o S em relação à concentração. Está bem. Obrigado. Então assim já fica mais simples. Já não preciso fazer essa. Então, o B é este. E a D é só colocar dessa forma. Vamos lá treinar os íons A, G, 2 e S. Como é que fica este íon? E como é que ficam os íons que estão aqui neste composto iónico? A 2 igual a e Aqui, sim. Achas que é mais um ou vamos decorando alguns? A prata é sempre mais um. Mas vem daqui como é um. Será. E o enxofre é quanto?
É mesmo? Este 2, ele vem daqui. É um 2. É 2 menos. Ok? Confirmamos se fica neutro, ou seja, 2 positivas, 2 cargas negativas, está certo. Vai lembrar, aqui em cima também tinha este 3. Este 3 vem do ferro 3 baixo. Acaba por ser mais difícil esta parte, mas é rápido. Eu há dias até a falar com o aluno, eu vim aqui o oitavo ano no estudo FQ. Oitavo ano. Ver o que é que. Porque se perguntaram se será que tinha uma tabela que dava jeito aqui. Acho que até no mini teste, acho que do mini teste está mais. Ou este aqui. Este aqui não tem a data, mas é o primeiro mini teste, deve ser tipo outubro. E tínhamos isto assim para saber. Claro que, apesar de pedir para decorar, eles pediam sempre para ter esta tabela. E posso enviar. E o que é importante saber disto? Deixa eu ver aqui como é que está. Eu acho que este teste, este aqui está, ok, também está igual. Havia uma que estava mais colorida. Eu vou colocar, vamos tentar perceber aqui os íons. Este alumínio 3+, ele é sempre assim. Temos que decorar isto. O amónio vem do NH3. Já vimos isto várias vezes. Já agora ponho no par ácido-base. É o ácido primeiro e o NH3. O bário, ele pertence ao grupo 2 da tabela periódica. O cálcio também, grupo 2. O chumbo, apesar de haver o chumbo 4, nesta altura do oitavo ano não se falava disso. Então isto também é mais normal, o que aparece na série eletroquímica. Chumbo 2+. Cobre, pode haver o cobre 1 que aparece, o cobre 1 com o iodo, com iodo, cobre 2, ferro 2 e ferro 3. O ferro 3 também não foi muito falado na oxidação-redução, mas podem ter visto algum. O hidrogênio, vimos que H+, magnésio 2+, também está no grupo da tabela periódica. Potássio, também aqui. Prata, saber sempre esta, que é sempre mais. O zinco também é 2+. Fazer isto para lembrar, são só estes que a gente combina, e até vou tirar aqui dos anions alguns que não vai aparecer, não costumam aparecer, mas aqui o brometo está no grupo 17. Se for necessário, é sempre negativo. Este também é do grupo 17. Flúor também é do grupo 17. São sempre assim negativos. Aqui também está o outro que é sempre -1. Carbonato vai aparecendo e por isso nós precisamos saber lembrar da chuva ácida. Se ácido, o ácido carbónico acaba por dar também o carbonato, vem daqui. Cloro. O cromato não é tão falado, por isso faz-me impressão cortar, mas olha, isto não é preciso decorar. Bem, não. O fosfato também nós não falamos deste ácido, não sei se alguém falou, não é tão comum. É só para algum exercício assim mais difícil. Alguém já vi, são 3 ionizações que ele faz. Não sei, Francisco, já viste? HPO4. Não, acho que não. H3, ok. O flúor já está aqui. Olha, o hidrogênio carbonato. Ele vai aparecer aparece nas chuvas ácidas, aparece um pedacinho também na reação dos carbonatos aqui com os Professor, ácidos. Sim, eu acho que esse do PO4, e fiz um exercício que tinha as três as três, eh, sim, organizações, mas sim. era aquelas fichas das editoras. Ok, ok.
Está bem. Está bem, então se na ficha das editoras é importante para rever, pode aparecer em algum teste, mas é sempre assim, eles não põem isto muito, pode aparecer também no exame, é para ser uma coisa diferente e a pessoa tentar perceber, vai haver duas substâncias anfotéricas, que isto tem aqui pelo meio várias transições. Ok, obrigado. Aqui o hidrogênio carbonato tem o ácido base assim, perde. O hidróxido vimos várias vezes. Então não esquecer os íons. Iodeto, nitrato vem do ácido nítrico. O óxido, pronto. Permanganato não é tão comum também, por isso se calhar eu acho que trava. Ou seja, se vocês quisessem ter uma tabela para decorar, mas eu acho que com exercício, a melhor maneira de decorar é mesmo fazer exercícios. Eu não me lembro de ter decorado isto, sei que fui fazendo exercícios até ficar. O sulfato vem do SO4, o H2SO4, e aqui ainda podíamos ter outro, que era o sulfítio, que é SO3 2-. Sulfurito vem do grupo dos oxigénios e fica 2- também. Fiz isto para mandar um print, ver se isto vai ajudar aqui na parte na parte. Vocês encontram tabelas. Estas são as mais simples, que dava só no oitavo ano e pronto, acaba por ser só isto. Todas que nós usamos, tudo o que foi me aparecendo à frente também é isto. Só apareceu aqui o sulfito, que é do ácido sulfuroso. Vamos colocar aqui e tentar aproveitar essa parte. Okay. Vamos ao exercício para ver se ajuda aquela lista de íons, mas o que eu quero vos dizer mesmo é não se esqueçam dos íons que vão aparecendo. Pessoas que estão no 12º e falam comigo agora para preparar o exame, dizem, a química era sempre mais fácil porque estavam sempre a fazer coisas e lembravam-se bem depois de passar algum tempo, se não tiveram química 12º, vão esquecendo alguns íons e têm que rever muita coisa. E é mais fácil que vocês estarem a trabalhar nesta parte, é fácil de decorar. A seguir, quando para um pedacinho, fica mais chato. Olha, Tair, a expressão da solubilidade, conseguiste fazer esta? Consegui. E o S, como é que fica? Com o S. Quando sai daqui S, quanto é que chega do outro lado? 2 S. Não, 2S, 2S, porque tem um 2 e aqui são S. 2S fica sempre ao quadrado vezes S. Não é? Se tiver 2S fica ao quadrado, se tiver 3 fica ao cubo, se tiver 4 não vai aparecer nenhum com 4, como vimos na tabela. Não tem nenhum com 4. O mais alto é até o P4, 3-. Não há nenhum com 4 eletrons. E pronto, ficaria 3, 4S ao cubo. Esta é para a D. Então, esta é a B, esta é a D. Qual é a relação do S com a concentração? Quero saber o S, mas para as concentrações. Eu faço devagarinho, que eu acho que é o melhor. A concentração da AG+ é 2S. Porque quando sai, chega de forma 2 destes íons. Então, quero S igual a AG+ sobre 2. Ver se faz sentido. Deixa-me ver. Daniela, já começaste nesta parte de KPS?
Eu dei hoje, só que o KPS ainda não. Ok, Só comecei a solubilidade mesmo. tá bem. Olha, na terça, já é quinta, na terça, fiz um resumo disto tudo, da solubilidade, e pode ajudar também a ver da aula da terça, mas hoje a Erika não, Sim, eu vou ver. Voltar a ver então. ok. A Erika não pôde vir à aula, que ela vai ter um exame de português amanhã, mas de francês. Mas mandou-me a dizer que também um vídeo da que salvou-lhe, mandou Ok. o vídeo que diz, eu até fui ver assim, como se calcula a solubilidade. A solubilidade. Como calcular o produto de solubilidade? Fui então aqui à aula 2. Sou o professor Marco Pereira do site. E pronto, fiz que acabei por falar no último dia. E ver este que também até está. Estas relações que é preciso. E se calhar foi alguma coisa da aula. Não sei, eu acho que ela não tinha feito teste. Mas é importante isto. E o que eu noto é que não se fala tão bem o que é o S nos manuais. Este S não aparece a dizer que sai aqui S. E faz-nos confusão dizer que isto então é o S. Isto é a solubilidade de uma solução saturada, que é o S que sai aqui. E quando eu tento saber o S, pronto, mas claro que também tem esta parte sempre dos íons, que é a parte mais chata, que a pessoa não sabe como começar. Se eu souber que aqui tem um 3, vai dar 3S, aqui é 2S. Mas todo este S é a solubilidade desta substância. Só que como tem muitos íons, quando sai quando dissolve um composto iónico, dá 3 íons de cálcio e 2 de fosfato. Isto aqui não se diz que é uma molécula, porque moléculas têm ligações covalentes. Isto é um composto iónico, é um sal, pode ser só um sal ou composto iónico. Ok. Mas também já está a terminar. E Inês, como é que está as coisas? Já comecei a dar a solubilidade. Ok, já estão todos encaminhados, estamos a conseguir só estudar bastante. E o Radesh, como é que está? Essa parte. Eu vou ter esta manhã e estou com Ah, uma dúvida nas reações. Eu semi, não percebi muito bem está bem. a coisa do E e isso. Na oxidação. Sim. Ok, ok. A tua professora tem usado, a maior parte assim, professoras, tem usado testes das editoras. Chegaste a ver? Ah, sim, tenho usado. Ok, tenta ver Eu agora se tem estava a fazer algum. exercícios do livro de exame que a setora tinha rodeado no seu manual. Está bem. E pronto, eu Cons- estava a fazer este exercício agora. Conseguiram ver o manual da professora, ou a professora pôs lá assim discretamente para vos pôr a trabalhar? Acho que a professora tinha emprestado e depois vimos que estavam alguns exercícios rodeados, então tirámos foto. Ok, ok. E pronto, e agora estamos a praticar. Está bem. Só me vem ideias à cabeça. Vou ter que fazer isso só os meus. Dizer assim, olha, tem aqui um livro, é bom, você tem aqui exercícios. Coitados. Mas é importante para treinar. Porque também estavam a falar da professora de Biologia, porque há uma professora de Biologia de uma turma que dá uma matéria e nem sequer fez teste disso. E eles acham mal, não é? E eu dizia, mas é bom para terem boas notas. Não, eles acharam mal porque não estudaram e a seguir não estudaram aquela parte. Então também é bom obrigar os alunos a fazer algumas coisas. Ora, eu tenho aqui umas questões de aula e eu já vou fazer isso aqui contigo. Se queres ver já não se vai para o oitavo ano, que já somos grandes. Para 11º. Ok. E aqui. Nesta parte das mini
estas 4 mini questões aula. Vou mandar o link para veres, porque tem, tem aqui, eu tenho que fazer as respectivas equações e tenho que escolher quais são os que reagem. Tens que ver aqui, ver qual é que reage, tem que juntar este com este, ou se reage este com este, por Mas exemplo. isso já tem tipo a parte do metal e isso. Sim, Acho sim. que isso já não sai. Não sai. Só sai até o. Não sai a partir do. Está bem, está bem. Do reação ácido-metal. Está bem. Então eu vou dizer o que é porque que eu ia por isto. Era que a prata dá dá a prata, e aqui nós temos o alumínio que tem menor, mas pronto, neste lado tem maior poder redutor. O alumínio dá alumínio 3 mais. E estas semi-equações eu tenho que acertar. Como é que se acertavas isto? Já agora, esta é a semi-reação de oxidação ou de redução? Redução. Redução, certo? E aqui a semi-reação de Do oxidação. óxido. Onde é que ficam os elétrons? Como assim? Elas não estão acertadas. Estas são semi-reações. Eu preciso de acertar em relação às massas, porque às vezes tenho assim cloro a dar Cl-. E às massas eu tenho que colocar aqui um cloro, mas tenho também que acertar em relação às cargas. Aqui tem 2 cargas negativas e aqui tenho 0. Esta equação química não está acertada. Eu, para acertar as cargas, tenho que colocar eletrons. Então, penso um eletrão. Frente. Onde? Aqui. Aqui? Sim. Ok. Não sei. Não, mas é importante. Olha, às vezes eu digo, experimenta. Bem, vamos por aqui. Isto fica uma carga positiva e uma carga negativa. Está certo? Não, tem que ficar sempre assim, de um lado positivo e outro negativo. Não, não. Tem que ficar igual de um lado e do outro. Então, olha, o truque é, vou pôr sempre os eletrons no lado que for sempre positivo. No lado que tiver mais positivo, eu ponho os eletrons. Sempre. Então, do outro lado fica AL3 mais E menos 3. Ah, não, olha, 3 E interessante. menos. É isso. Está bem, mas bem pensado. Mas bem pensado. Eu é que nunca tinha pensado nisso, mas é importante ver isto. Não, é assim sempre menos, está bem? Não se põe em 3 menos. É 3 é menos. E É pronto, só aqui isso, já mas fica não certo. sei isso. Sim, eu penso que queres acertar a equação total, não é? Não sei, eu vi no exercício isso, depois não percebi muito bem, mas também como não vi muitos exercícios disso, também, não sei. Está bem. Se ela não tiver muita matéria, se calhar põe qualquer coisa. Diz-me aqui, como é que eu acertei isto? Onde é que é o sítio mais. Neste do cloro, onde é que é o lado mais positivo? Onde é que eu ponho os eletrons? Do lado esquerdo. Ok, então quantos é que eu ponho? Ah não, aí tem 0, então tem que ser do outro Não, lado. não, mas se eu ponho aqui vai ficar ainda com mais cargas negativas. Fica de passar para 3. E tenho que pôr um lado que é mais positivo. E é este. Então põe menos 2, Pode ser 2 cargas. 2, 2 é menos mais É 7. duas partículas, 2 eletrões aqui, que representa-se E menos, são o elétron. Pronto, isto já estava acertado. Podes decorar que também na redução sempre recebe eletrons, na oxidação ele liberta. Mas eu acho que é mais, pronto, é mais uma coisa para decorar. Olha, a reação global. A reação global é, eu tenho que pegar neles todos e tenho que somar e não pode aparecer eletrões no final. Se eu colocar assim, tenho um eletrão aqui, 3 vai dar 2 eletrões. Não vai, eu tenho que cortá-los todos. Multiplicação pelo outro.
Não sei se é isto que estás a pensar, mas eu tenho que multiplicar aqui por 3. Exato. E embaixo já não preciso, porque já consigo 3 aqui. Exato, sim. Às vezes Sim, embaixo, se tivesse o zinc, o zinc tem que, um dá 2 eletrons, outro dá 3, então tem que trocar. Tem que fazer assim, um multiplica por 2, outro por 3. Olha, a equação global é 3Ag mais alumínio. Tudo o que tem positivo coloca aquoso. Alumínio é sólido. Os metais são, pronto, se não tem cargas é que é metal. A prata são Ag sólido, mais alumínio, 3 mais aquoso. Este corta com este. Também estou com dúvidas ali na titulação e isso, esses exercícios. Tá bem. Já passo então a isso. Só acabar aqui de ter. Rafa, não estás com muitas dúvidas? Eu ainda não comecei muito a dar ainda não começamos a dar esta matéria, portanto ainda não entendi muito bem. Ok. A única coisa assim. Mas estás a ter dúvidas na matéria que estás a ter ou está a correr bem? Está a correr bem, foi a parte da titulação. Não achei propriamente difícil como matéria. Já estava à espera mais ou menos do que é que ia falar, porque eu vi umas dúvidas de uma colega que esteve a perguntar numas aulas anteriores, então já sabia mais ou menos o que fazer e tudo mais. Ok, está bem. Só que ainda assim foi muito bom ter estado atento tanto às suas aulas quanto às aulas da professora, logicamente. Vamos ver aqui. Tahir, ainda preciso fazer para o carbonato de cálcio? Oh, Não é preciso, não é preciso. está bem. É S dá S de cada e é igual a este. Diz-me aqui embaixo, esta, 24. Professor, eu só tenho dúvidas, por exemplo, qual é que é a diferença entre ser só a solubilidade e o produto da solubilidade? A solubilidade dá-me mesmo qual é as moles, qual é a concentração dos íons que consigo, ou qual é a concentração do composto iónico que consigo dissolver. Enquanto que o produto nem sempre dá-nos a informação da solubilidade diretamente. Então não dá diretamente. Deixa eu ver aqui. É um exemplo. É que eu não posso comparar estas substâncias. Por exemplo, tem aqui solubilidade do cloreto de prata. E aqui também é do sulfato de cálcio, eles reagem de 1 para 1. E aqui também reage de 1 para 1. Então o Ks é S ao quadrado. Neste caso eu posso comparar que o que tiver maior, pronto, esta é maior produto de solubilidade, ele terá maior solubilidade, este número é maior. Bem? Mas lembrar, esta solubilidade é sempre do íon que está a sair da solução e aqui já se põe S. Esta é a solubilidade do íon. Enquanto que o produto de solubilidade é só uma informação de qual é a concentração dos íons, pronto, Ag+, Cl-, quanto é que está na solução. E pode-nos dar uma dica se é maior a solubilidade, mas não é sempre assim, porque eu posso ter aqui um produto de solubilidade que será S ao quadrado, que é SS, e este dá 2Ag+, mais carbonato, dá 2S com S, e lembrar o Ks é 2S ao quadrado vezes S, dá S, era 4S assim. Então, para este, seria 4S ao cubo. E como eu faço uma raiz cúbica aqui, para chegar ao S, apesar deste ser mais baixo, a solubilidade dele é maior. Então, eu não posso relacionar o produto de solubilidade com a solubilidade. Então, nessa pergunta que tu
Percebeste esta parte? Que tem a ver com as fórmulas? Percebi, E percebi. a solubilidade é o que sai, é o S. Nesta tua pergunta, o sal mais solúvel é o que tiver maior valor de solubilidade. E não aqui. Isto não posso garantir isto. Eles nem sequer estão a dar qual é, se é de 1 para 1 ou comparar um com o outro. Então, de certeza que é o que tiver maior solubilidade. É o mais solúvel. É o que tiver maior deste S aqui, que é o que está a sair. Ok, já Ok. percebi. No 26. Diz-me. Se calhar vai fazer a opção correta então. Uma dada temperatura, o produto de solubilidade de um sal aumenta quando se adiciona mais água à respectiva solução saturada. Bem, nós temos aqui um processo que é adicionar mais água. Ele não vai. É claro que ele se calhar dissolve mais um pouquinho, mas o produto de solubilidade só depende da temperatura. Se ele tiver mais água, ele pode ficar mais solúvel, mas o produto de solubilidade é sempre a relação do K, pronto, S com S vezes S, para 1, para 1, 1 para 1, mas isto é para solução saturada, sempre. Isto é, numa solução saturada, se eu adiciono mais água, o que vai acontecer é a solução vai ficar insaturada. Não tenho o produto de solubilidade, não, pronto, a concentração dos íons já não vai ser só para solução saturada, por isso não, o KS só pode alterar com a temperatura. No B, quanto maior a solubilidade de um sal, mais facilmente precipita. Maior a solubilidade de um sal, não. Precipitar é ficar sólido. Se ele é mais solúvel, ele mais facilmente solubiliza ou dissolve. Não fica sólido. Okay? Esta daqui da precipitação. A solubilidade do sulfato de bar em água diminui por adição porque o respectivo produto de solubilidade diminui. Aqui, infelizmente, o produto de solubilidade do KS só depende da temperatura, ele não vai diminuir. Se calhar, vamos confirmar aqui, se eu tiver bário, e o bário tem Ba dos mais SO4 dos menos. Se eu tiver uma solução que já tem Na e SO4 dos menos, eu estou a aumentar aqui a concentração deste lado e, pelo princípio de Chatelier, o equilíbrio vai se deslocar no sentido inverso. E quando vem para o sólido, nós dizemos que diminui a solubilidade. Diminui. Quando vem para este lado, então aumenta a solubilidade, ele dissolve de forma mais íons. Diminui a solubilidade. Então vamos ver, a solubilidade diminui, está certo, mas não é porque o produto de solubilidade diminui. A razão está errada. D. O AgCl é mais solúvel numa solução de amoníaco. Ok, sim. Já percebi que é do complexo, já vamos falar disto. O AgCl forma aqui estes íons em solução. Mas eles estão a dizer que quando eu deito NH3, há a formação, e eles têm que informar sempre, não têm que decorar nada disto, eles têm que indicar no exercício que pode haver a formação do íon complexo. O íon complexo fica em solução aquosa, mas faz desaparecer o íon prata, faz diminuir a concentração
de AG+. Tá bem? Se eu adiciono, vai haver uma reação secundária que vai formar aqui este íon que tem duas más. Mãe, que erro. Bem, não é muito grave, mas não pode ser duas más, porque isto, eu fui ver se tinha aqui duas pratas, mas aqui a prata é só más, este aqui teria de ser só más, porque o NH3 não tem carga. Então tenho aqui assim, mas vocês não iam tratar isto porque não deram com sais complexos. Diminui o quociente de solubilidade, ok, está boa. Tem aqui a falar de quociente, não vai diminuir a produto de solubilidade, diminui o QS, vamos lembrar o que é o QS. QS pronto, é muito parecido com o KS, mas só é o quociente da reação. Diminui o quociente de reação em relação à solubilidade. É mais solúvel. Bem, esta é verdadeira. Agora eu queria ver se dá para perceber isto. Ele é mais solúvel na água porque vai dissolver este sólido. Quando o adiciono, diminui esta concentração e ele fica mais solúvel. Numa solução, o QS também diminui, esta concentração também diminui. Então fica menor. Porque a formação diminui o quociente, este Ag+ desaparece. O que é que achas? Aqui tem as relações com a temperatura. Eu já tinha excluído algumas opções e só estava mesmo com dúvida de porque é que era a D. Ok. Então tem a ver, sempre que forma um sal complexo, de certeza que tira íons da solução. Também vai tirar sempre o íon positivo. Sempre que o deito ácido reage com o íon negativo, mas neste caso não, porque o Cl- é um íon neutro, não vai reagir. Mas normalmente ele reage com o íon negativo, a não ser que isto não vai formar nada, se vai ficar sempre Cl- em solução. Bem, vamos fazer alguns exercícios se penso que está ok. Margarida, esta parte, ficaste com alguma dúvida nesta parte? Não, eu percebi. Fizeste mais alguns exercícios depois da. Eu hoje tive teste de biologia, eu não fiz nenhum exercício de físico-química. Está bem. E então a professora já deu toda a matéria? Não, aulas? nós hoje na aula tivemos a fazer alguns exercícios e eu penso que é amanhã que nós vamos dar aquela parte dos poluentes. Ok. Que é junto com a solubilidade, o princípio de Chatelier. Está bem. Olha, Radesh, algum exercício assim sobre ácido base tu queres que eu veja ou só vou ver aqui do exame nacional? O que é que achas? Sim, base. Acho que está mais ou menos bem, mas pode ver aí. Consigo fazer ou não. Isso é que tem para aqui, mas não sei se é este ano. Desculpem dar assim tão rápido. Só. Sei que tem um gráfico grande. Não, eu acho que também não.
Vou aqui tentar encontrar alguns. Eu comecei a fazer um projeto com todos os exercícios de exame, mas não é fácil conseguir acabar isto, não tenho muito tempo. Aqui são todos os exercícios de Química, 11º ano. Aqui a parte da primeira ionização ser forte, do ácido sulfúrico, a segunda 10 elevado a menos 2, já é um ácido, apesar de aqui a segunda ionização é fraco, mas é dos fracos é o mais forte. Por isso às vezes consideram que é a 100%. Eu acho que no exercício que eu tenho que veio isto da solubilidade, eles até consideram a 100%. E é este, onde é que estava? Grupo 6, é 2020, não é? Será que não abri esse? Faltava esse. Então, olha, temos aqui uma titulação do ácido sulfúrico com uma solução padrão de hidróxido de sódio. Vamos ver aqui. Tem aqui também a equação. Olhando para o gráfico, e quer que me digas qual foi o titulante, qual foi o titulado? Titulante e o titulado. Uhum. Acho que começa titulante. Começa, diz? Não, começa um ácido. É um ácido, sim. E onde é que está o ácido? Está em cima ou está em baixo? Vou fazer aqui um esquema assim. Está em baixo. Fica em baixo. Porque é o único sítio que eu posso medir aqui o pH. Titulado. E o que fica em baixo é Titulado. titulado. É isso. Se alguém encontrar alguma palavra melhor para isto, mas queria rimar aqui. A única coisa que eu encontrei é deitado. Não, ou tem que ser calculado também, porque ele é o que eu não sei. A concentração do ácido é o titulado, pode ser calculado ou deitado. Eu estou à procura de quando encontrar, fazer uma música com os professores brasileiros e fazer assim um rap da titulação. Em cima fica o titulante e é sempre constante. Pronto. E então, o que é que conseguimos saber disto? Consegues achar a concentração, já que isto é o que está por baixo, nós dizemos que isto é uma titulação de um ácido com uma base. No final será a base. É a titulação do ácido com a base. Como é que eu posso calcular a concentração do ácido? A concentração. Sim. Vindo do pH. Sim, mas é batota. Não se faz isso. Ele também, como tem duas ionizações, pode não. Ou seja, visto há pouquinho tem primeira ionização é completo e a segunda tem uma dupla seta. E podia não dar muito bem. Temos que ver pela forma da quantidade e Certo, concentração e volume. certo. Se for um ácido forte, não é? Se for assim, HCl é um ácido forte. Se ele tiver o pH igual a 1, a gente diz, pessoas estão ácido forte e tal, então a concentração igual a de H3O+, e a concentração da H3O+, é 10 elevado a menos 1, então o HCl também é 10 elevado a menos 1, mol por decímetro cúbico. O que é que isto acontece? Eu fiz isto na aula, fiz esta experiência, tentei fazer o máximo para ter a concentração ali 10 elevado a menos 1, ou 0,1,
Mas a água que eu usei, ela não tem o pH 7. Ela já não é neutra. Então altera ali o pH. O pH ficou a volta de 1,3. Então, não, era HCl. Então, mas não se faz pelo pH, tá bem? Mas é uma boa ideia e é preciso estar a conseguir fazer isso também, noutros exercícios. Como é que eu faço com as moles? Mas aí já dão a concentração Então, e também temos ali o volume no gráfico, quando já está no ponto de equivalência. muito bem, vamos ter que ampliar isto para ver. Eu tenho 15 tal. É isso, ok, posso ir lá. E pronto, sabemos a quantidade através de concentração 5,0 vezes 10 elevado a menos 2 vezes o volume, que é 15,2. Ok, está bem. Eu também concordo que seja 15,2, acho que sim. Está dividido em 5 partes, aqui é 16 e está ali. Pronto, temos 15,2. Vou pôr os dados. Posso continuar. Aqui o volume de titulação 10 de ácido sulfúrico. Então, o volume de ácido 10,00 centímetros cúbicos com a solução padrão, que será, tem que ficar no titulante, e 5,00 vezes 10 elevado a menos 2 mol por decímetro cúbico. Depois tem o volume da base, também que era o que estava a deitar, e vejo que no final fica o básico, então é que estou a deitar uma base, e 15,2 centímetros cúbicos. Tendo isto, tenho que ter cuidado com alguma coisa, é só aplicar a fórmula. Centímetros cúbicos. Então, para passar de centímetros cúbicos é vezes 10 elevado a menos 3. Ok. Mas, outros cuidados. É isso, Por por exemplo, agora. a expressão. Ok, gostei do por agora. A expressão é Na igual a NB, não é? Está em equilíbrio. Sim, no ponto de equivalência. No ponto de equivalência. Fica Na igual a NB. Mas se for aqui de 1 para 2, é sempre assim? É este, Não, temos que dividir por 2 o B. no ácido, O Na temos que dividir por 1 e o NB temos que dividir por 2. Pronto. Então era isto. Era ver o exemplo em que eu tenho que ter cuidado, não posso só dizer, e veio no exame recentemente, 2020, não veio, acho que não veio nada, e procuramos assim, 2021, então este ano vem, de certeza. Aquilo está previsto. E pronto, é só fazer isto, não é? Substituir. Então o que nos der temos que dividir por 2. Deixa fazer. Sim, vou pôr aqui concentração, volume do ácido, concentração da base, volume da base, dividido por 2. Concentração do ácido fica concentração da base, volume da base, 2 VA. Penso que aqui não há dúvidas, a seguir fica tudo ok, não é? Já tens os dados. Dá 3,8 vezes 10 elevado a menos. É sobre Menos 2. menos 4. Menos 4, ok. Menos, Dividir por 2. Dá 3,8 vezes 10 elevado a menos 4. ok, deixa eu confirmar. Eu tenho noutro fecheiro, tenho as soluções. Isto é só para Não, treino. agora temos a quantidade. Agora temos que calcular a concentração. Fizeste só a quantidade, ok. Mas então não usaste a fórmula que eu pus aqui. Usaste só o NB. Também dá assim, também dá. Há outra fórmula que
que essa até às vezes é melhor. Houve num exame que eles dizem, comece calculando o n da base. Por isso, Mas acho agora só temos de dividir com aquilo que vai dar na mesma coisa, dessa forma. Agora só temos de dividir com o volume, que sim. 10 vai dar. Diz-me quanto é que dá. Só um bocadinho, pai. Pai, só um É. bocadinho. Pai, só um bocadinho. Não, aqui no chão. Um bocadinho. Desculpem, 3,8 vezes 10 elevado a menos 2. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. Um bocadinho. tá assim. Desliguei o som porque tem aqui uma birra. Quero fazer aqui brilhantes. Vamos tudo a luz apagada. Quero usar brilhantes agora numa bricolagem, então não. Já tem brilhante nos olhos. O que é isto? Bem, acho que vai sobreviver. Conseguiste dizer o resultado? 0,038. 0,038. Acho que é isso. Não. É isso. É 3,8 vezes elevado a menos 2. Isso. É fácil isto então. Sim, tens de ter sempre atenção. Às vezes pode estar de 1 para 2, pode ser de 1 para 1, que é os mais simples. Às vezes não, eu tenho alguns exercícios na ficha, mas não tem, não, acho que não tenho o gráfico assim, só está a dizer quanto é que se gasta até o ponto de equivalência. O que é que eu tinha enviado? Exercícios modelo. Exercícios. Eu enviei para o grupo exercícios das editoras sobre exames. Isto, o que tem aqui? Por aqui. Questões de exame. Há um exercício que a senhora mandou e que eu não estou a perceber, posso mandar? Manda. Diz. Aqui, proposta de resolução. Penso que é melhor. Eu cheguei a enviar esta ficha, se não se acharem que está meio perdido, aí posso tornar a enviar. Mas acho que é só coisas de exame sobre ácidos base, acidez e a titulação está aqui no fim.
Ok, acaba por estar na parte prática. E há uma pergunta que eu quero que tenhas cuidado, que é justificar o facto destes indicadores serem adequados à detecção do ponto de equivalência. No ponto de equivalência, estes indicadores são adequados porque nós temos uma zona. Vou usar este. Aqui temos uma zona de variação de pH brusca. Uma zona ou brusca de variação de pH, zona de variação brusca de pH. E eu posso usar qualquer um indicador desde que por acaso, eu fiz uma titulação, um colega que também disse que costumava, eu fiz com a fenolftaleína e um colega disse que costumava fazer com azul de bromotimol. Nem sei se tem isto lá no laboratório, mas deve ter, que temos várias coisas. Por exemplo, este aqui, ele ia apanhar o ponto de equivalência, mas eu posso usar a fenolftaleína porque ela está dentro da zona de variação brusca. Não apanha o ponto de equivalência. Isso é verdade. O ponto de equivalência está aqui assim, mais ou menos. Está entre o 6 e o 7. O ponto de equivalência. Este apanha. Este seria o ideal. Mas eu posso usar este também porque ele está dentro da zona de variação brusca. E às vezes eu gosto de falar da fenolftaleína, que nós vamos ter assim um salto bastante alto, bastante rápido, que é a variação brusca de pH, e ao usar este eu digo que ele tem que ficar levemente rosa só, porque senão a seguir fica carmim. E então na aula apanhei, estão duas alunas estão mais preocupadas em filmar, fazer, não sei se usaram o TikTok ou qualquer coisa, e estavam sempre a deitar, ver aquilo rosa, estava mesmo fixe. E espera, se não está aqui. Não, já foi, se é só story, já passou. Mas ele estava contente que estava assim bonito, mas não. E eu a seguir, ela pôs o som por cima, quando eu estava a dizer, eu comecei a ficar toda séria, mas deixou a seguir. Agora, temos de ter cuidado aqui nisto. Posso usar e temos que falar desta zona de variação brusca, de pH. Pronto. E o que é que é importante esta parte? Só fiz mesmo a primeira vez, é importante ver que a pessoa às vezes engana-se e vamos ter tempo para fazer esta outra vez. Vocês gostam de usar bata? Vocês não gostam de usar bata? Só os meus que vão para a rua no intervalo de bata tirar fotos, não? Ok. Minha turma também faz isso. Ok, pronto, estava a ver. Já estava a ver que era o professor é que era muito bonzinho e aqueles primeiros 5 minutos, que eles ficam na sala ao lado já a tirar fotos e que fica loucura. Tem que avisar antes para que vai haver atividade prática. Sim, A minha aviso. professora de Biologia é que não deixa sairmos com as mãos. Sim, eu entendo e até não se deve mesmo, quando trabalharem Sim. se trabalharem no hospital, enfermagem, não se pode sequer sair com as batas para o refeitório, ou se acabam por sair, mas não se pode levar também para casa, porque pode levar, pronto, estar a transportar coisas, outras doenças, mas pronto, deixar que eles são. Tem-se que aproveitar, senão nunca dizem que a fisicoquímica na rua se fez isto, estão sempre a fazer experiências, é espetacular. A seguir é só exercícios. Olha, o Radés tinhas mandado. Estes são muito bonitos. É este que a professora tinha selecionado. Esse era um deles. E estava a tentar fazer mesmo assim, não sei. Ainda não percebi. Sim, isto Tenho que é. chegar lá. Ok, muito bem. Ter assim.
Acho que este exercício dá um 8 qualquer coisa. Mas este é muito confuso. Eu vou tentar mostrar isto. Sim, temos uma solução de HCl, tem uma concentração. Então, a concentração de ácido é o dobro da concentração de uma solução 2. Okay. O problema é esta parte do 1 e do 2. É o dobro da concentração do mesmo ácido da solução 2. Uma amostra da solução 1 e uma amostra da solução 2 de igual volume foram titulados com NaOH com concentrações, respectivamente. Concentração da base 1 é 4 vezes. Não, vamos ver. Concentração 1 é Cb, é isto, e concentração da 2 é 4Cb da base. Considere que o volume B1 e B2 são os volumes titulantes gastos da titulação, respectivamente até o ponto de equivalência da amostra de solução 1 e até o ponto de equivalência da... Pronto. Qual é a relação entre estes volumes que eu tenho que adicionar? Vamos procurar aqui. Vamos fazer também separado. Vamos ver para a solução 1 qual é o volume de ácido que eu tenho que adicionar. Eles são HCl e NaOH, então é de 1 para 1. CaVa igual a CbVb. O volume de ácido... não, quero o volume da base. O volume da base... E falta-me aqui saber se o volume de ácido é igual. A solução tem uma concentração que eu dobro. Uma amostra de volume 1 e uma amostra de volume 2 de igual volume. Então também tem aqui volume de ácido. Foram titulados com a base. Então, volume de 1 é igual ao volume de ácido de 2. E eu quero saber a expressão que eu vou usar para isto tudo vai ser volume da base é CaVaCb, dividido por Cb. Para o 1, como é que é a fórmula? Para o 1, espera. A concentração aqui, eu posso pôr que a concentração é A1, volume A1 e concentração da base é só Cb. E eu quero a relação entre um e o outro, começa com o VB1, então eu posso dividir assim, VB1 com VB2. Bem, mas até aqui, o pior é perceber isto. Penso que o pior é isto. A seguir quero saber a relação de um com o outro. E estou aqui a fazer tudo junto. Não sei se vai dar bom, mas se vai dar certo. Vamos ver. A concentração da base é concentração. Já foi outra solução. Volume de ácido 2, volume de concentração da base 2. Ok, tenho assim. Vou por aqui. Concentração em relação ao 1. Não, deixar enquanto. Vou aproveitar que estou aqui. Se fosse no quadro já dava mais trabalho e vou arrastar só isto. Aqui volume, concentração da base 1. Então é que às vezes estou na aula e apetece fazer isto. Só arrastar de um lado para o outro. Já é muito. Vou substituir. Os volumes de ácido são iguais. Vou cortar. Este corto com este. A concentração do A1. E vou substituir aqui por baixo 2. Não. Em cima.
melhor em cima, 2 CA2, já digo que este é 2. Fazendo sempre devagarinho que vai chegar a algum lado. 2, concentração da base, 1. Ok, a concentração da base 1 é só CB. E a concentração da base 2 é 4CB. Posso cortar esta com esta. E cortar estes também. Fica 2 sobre 1, 1 sobre 4. E pela regra do pneu, isto vai dar 8. O que é que vi? Vi que VB de 1 sobre VB de 2 é igual a 8. Mas eu lembro-me que eu tive dificuldade também em perceber o que é que eles estavam aqui a fazer. A primeira vez que fiz este exercício era muito... Pá, não faz. Eu assim, não fazia muito sentido, mas se eu pensar que é uma solução 1 e a solução 2, Era mais entender isso. sim, Era mais brincar com as fórmulas e isso. yeah. Ver que a seguir também perceber que eu ia precisar desta aqui, a seguir vi que estava aqui na mesma, de igual volume. A concentração, até mesmo a concentração da base, não dizem que é quantas vezes é maior que o outro. Ele diz que é CB e que CB2 é igual a 4B. Isto fica diferente. Ele está a dizer que CB2 é igual a 4 da base 1. Porque este é CB é igual a este. Está feito mesmo para ser confuso. Ok. Vamos ver não sei se há mais alguma coisa, alguma dúvida que alguém... Ok, vamos continuar a rever a seguir alguns conteúdos se calhar de 10º. Margarida, como é que está a preparação para o exame? Eu comecei a parte de química daquela parte que nós também revemos este ano, dos moles e da concentração, e essa parte como revemos este ano eu ainda me lembrava de algumas coisas. Que é a composição quantitativa, não é? Sim, essa parte. Ainda não avancei. Ok, se puderes, tu estás fazendo com aquele livro, com o manual, aquele da preparação, ok, faz por aí e para a gente ver então no próximo dia. Se der, porque também sei que também tem testes para terminar e também é importante, mas em junho vamos fazer uma preparação intensiva e eu quero planear, seguir um horário com vocês de 3 vezes por semana, de 2 horas. Bem? A seguir vou falar disso. É assim importante para, assim, em maio, vamos tentar. Eu até preferia, não estou a conseguir escrever aqui em cima, não. Eu preferia se calhar passar para as segundas e fazermos segunda, quarta e sexta. Mas podemos também pensar terça, quinta e sábado. As aulas acabam aqui a 7, nós temos o último dia o exame aqui. Eu penso que pode ser importante fazer aqui qualquer coisa no dia 25 também para rever. Domingo é importante descansar, porque nós conseguimos ter melhores resultados
Tem vários, até nos desportos e tudo, nós não devemos, no último dia, não estar só a pensar nisso, é deixar e parece que sai tudo muito mais fácil. E até vocês já fizeram testes em que corre melhor quando quando não estudam, porque parece que flui mais facilmente do que quando estudam. O que é que eu estava aqui? Aqui temos que ver este melhor dia, mas era tentar fazer aqui a laranja. Se for, por exemplo, segunda, eu vou fazer aqui uns grupos de preparação intensiva e na segunda, se calhar, mas pronto, a ideia são 9 sessões de 2 horas cada. Bem, 9 sessões, 2 horas. Vamos treinar exames nacionais, vou-vos mandar também testes globais e a matéria. Se também aproveitar e quero fazer à tarde, porque eu acho que vocês devem ter também de manhã nas escolas, às vezes há escolas que fazem alguma coisa e também é para aproveitar isso. Bem, mas Doutor, sim, de que horas a que horas é que o senhor pretende fazer essas aulas de 3 horas? Mais da parte da tarde, mais da parte da manhã? da tarde. Prontos, que a Eu- professora nossa pretende dar aulas também de. Não é do jeito que o senhor vai fazer, é mais de esclarecimento, tipo esclarecimento de dúvidas. E sim, assim, se eu souber mais ou menos quando é que o senhor prefere, eu posso propor o horário à professora depois. sim, Ver se os outros colegas também concordam, assim eu fico. Tenho as aulas da professora junto com as suas, acho que seria ótimo, pelo menos para mim. uhum. Eu estou a pensar criar, eu que já tenho um grupo que é do Master, que eles já estão no 12º ano e querem repetir o exame, o ano passado também não correu muito bem. Eu não os conhecia do ano passado. Eh, e tentar encaixar assim a partir das 2 às 4, das 16 às 18. Mas eu vi que dava. Ok. Eu penso que é melhor das 2. E se conseguíssemos só até às 18 era melhor. Para também não ficar muito cansativo, mas no outro dia, para treinar, fazer os exercícios que eu mando e a seguir. Pior é que alguns podem ter biologia, então é para ir intercalando e estudarem dessa forma. Biologia acaba lá para 23 ou 22, eu não. Mas biologia não estou a ver Eu muito. acho que é 21 o exame de biologia. 21, O exame de 23. biologia é 21. 21, ok. Pronto, a seguir se calhar até podemos fazer depois todos os dias. É porque estou aqui, que vocês ainda estão em aulas, este SAS ainda está. Eu também de manhã eu vou ter atividades, ou correção de exame, correção não, mas pode haver vigilância. Eu vou também apoiar os meus alunos, e então de manhã penso que já vai estar tudo. Isto vai ser sempre mais à tarde. Este SAS podia passar para ou para um sábado ou para 23. Ok, Esse dia 6 é que não dá mesmo jeito, porque eu tenho aulas até às 5 na segunda-feira. sim. Eu estou a tentar aqui encaixar isto, mas agora que me surgiu a ideia de não. Há uns que vão fazer matemática, mas isso é só do pessoal do 12º. O 12º faz matemática, eu acho que é para dia 30 e eles também estão a estudar com matemática. Aproveitem agora, porque para o ano tem mais exames e este ano não vão ter português no 12º, é bom. Mas pronto, também vão ter matemática, se para quem quer ir para as áreas mais ou de saúde, que precisa de matemática, biologia e físico-química, então ok, vou preparar isto, a seguir falamos melhor. Eu estava aqui, a seguir perdi-me um pouquinho, já fui tentando pensar o que é que eu ia fazer, não é isto, era
Radeste, tinhas-me perguntado alguma coisa? Não. Acho que Não. está mais ou menos tudo. Tá bem, eu ia ver então só os exercícios da Irmandade. Veio um aqui hoje. Um sequer, deixa eu ver como é que está. E então, ácidos. Quando eles pedem variação de pH ou variação da concentração de H3O+, que também já dei um teste terça, vamos dar amanhã outro. A variação de H3O+, temos que fazer sempre devagarinho. Se eu tenho a concentração de H3O+, calculo o pH para cada um e faço pH final menos pH inicial. Ou se eu quero saber a variação da concentração de H3O+, faço também separado. Não, nada de usar formas ou tentar fazer de uma forma mais rápida esta variação e calcular o pH com isso. Isto não dá certo. Bem, não vou fazer o logaritmo da variação do H3O+. Isto não dá a variação de pH. Eu acho, professor, uma maneira de saber que eu falo quando a professora te deu essa parte de quando saber fazer o pH e as fórmulas, Uhum. uma coisa que a professora me explicou e que me ajudou bastante a saber a decorar as formas, e eu acho que foi a professora, eu não tenho certeza se foi até, pode ter sido você. Ela disse, quando tens pH, que significa que você vais fazer o menos log de H. E então quando eu tenho pH, quando eu tenho pKw, quando eu tenho tudo que é PP ou POH, eu sei que eu tenho que fazer, por exemplo, pH, vou ter que fazer menos log de H, que vai ser do H3 ou mais. POH, eu vou ter que fazer menos log do OH menos. Foi assim que eu decorei. Portanto, acho que fazer variações, não sei também se vai dar muito certo. Sim, é isso. A variação é uma perguntinha assim à parte, fazer devagarinho e fazer com cada um deles. A variação já não bate, não vai dar certo. Deixa eu ver este. Então, e como é que calculamos isso da variação? Deixa eu ver aqui. No exercício que eu dei, não podem vender o exame a eles, o teste. Tenho um aluno que está em. Quer ver um teste em inglês. Ele veio da África do Sul, então eu ponho em inglês. Sodium hydroxide is a base which is in aqueous solution is fully ionized, partial dissociated, fully decoupled. Eu espero que ele seguir, porque isto foi traduzido automaticamente e ele fica com em português também. Mas em português pode ser melhor para vocês. O que eu queria ver era relação existe também na concentração. Qual a variação? Esta assim. Mas é. Qual a variação da concentração em íons H3 com a temperatura da água? Pronto, posso fazer esta assim. Temos a autoionização da água. Eu posso, como é da água e é da água pura, eu vou dizer que a 20 graus eu quero saber a variação da concentração. Variação da concentração
da H3O+, quando ela passa, o final passa para 60, então é a 60 graus, menos a concentração a 20. E a concentração da água a 20 graus, que o KW, ele fica assim. Não sei se. Vamos lá confirmar. H3O+, e OH-, como na água pura eles são iguais, fica isto, eu tenho que fazer a raiz quadrada para saber a concentração de H3O+, faço a raiz quadrada de KW. Ok, tenho aqui. Vou precisar de sair agora. Está bem, Radesh. Ok. Bom fim de semana. Fim de semana. Boa sorte para o teste. Obrigado. Root de 0,67 vezes 10 elevado a menos 14. Isto é a 20 graus e eu posso fazer a concentração a 60. Se eu calcular, para fazer, tenho que fazer este final menos o inicial. A variação de concentração foi este valor. A variação é o final, que isto é a 60 graus, isto é a 20, então a 60 menos dá 2,3 vezes 10 elevado a menos 7. Eles estão a dar aqui 2,3, está bom? Se eu quiser calcular a variação de pH, não posso usar este valor. Espero que não. Vamos ver. Você está a fazer raiz porque no caso a água é neutra, não é? Sim, sim. É considerando a autoionização da água, só a água pura. Certo, sim. Obrigado. Logo, este anterior daria aqui um pH, olha, nem sequer dá a variação de pH ia-me dar 6,6. Mas se eu fizesse com menos logaritmo, eu fiz menos logaritmo do anterior e não este. Agora, se eu fizer aos poucos, que é o pH neutro a 20 graus e pH neutro a 60. Vou buscar aqui em cima. A 20 graus e descobri a concentração da H3O+. Vou copiar aqui para baixo e faço menos logaritmo. Este valor. Então, tenho o pH a... Deixamos que assim. Vou confirmar se era a 20 graus. A 20 graus 7,09 e o pH a 60 dá 6,51. A variação de pH é pH final menos pH inicial, que é o 60 menos 20, e é 6,51 menos 7,09, e o valor é 7,09. A variação foi que ele diminuiu, o pH baixou 0,8 unidades. Não tem unidade, mas é 0,58 valores. Está bem? É só para chamar a atenção, que às vezes pode haver exercícios. Eu aqui pensei que era um exercício de pH, mas é só a variação da concentração. Bem. Professor, queria só explicar uma dúvida que eu tenho aqui. Manda. Por exemplo, na reação do magnésio com o oxigênio,
Como é que eu faço as semiequações? Ok. É os dois têm Mg sólido com O2, certo? E Sim. dá óxido de magnésio, o puro sólido que ele fica um óxido. Acertar aqui, este fica com 2 e este assim. A chemi, este aqui é uma oxidação para aqui. A semi-reação de oxidação é magnésio a dar magnésio 2 mais. Eu ponho os elétrons no lado negativo. A semi de redução é do oxigênio a passar para ok, tenho que pôr só aqui só este ião, porque se eu ponho aqui o magnésio já não vai. E neste ele recebe 2 elétrons. É ok. Para acertar os átomos primeiro têm 2. Eu vou precisar daqui ao todo para acertar as cargas deste lado, 4 menos, tenho que acertar com 4 cargas negativas. Na global, eu vou ter que multiplicar tudo por 2 e fica 2, 2, 4. E por isso que dá Mg, Mg sólido mais O2 e dá isto assim. Quando é em solução, pronto, faz mais sentido. Mas eles vão ficar juntos nesta parte, porque é um sólido, mas tem que fazer separado. Ele fica 2. Ok, então, por exemplo, nas equações parte-se do reagente, por exemplo, Mg e depois O2, Sim. e faz a semiequação. Não tinhas feito. Tem esta a aparecer lá, não tem? Esta parte não aparece no exercício? Não, isto foi só um exemplo que a minha professora tinha dado. Ok. O que é importante é sabermos que o magnésio só pode ser 2 mais e o oxigênio 2 menos, para poderes saber como é que ele junta. Porque se fosse outro, por exemplo, chumbo, chumbo 2 mais, vamos ver, o alumínio e cloro. Tinha que saber que este alumínio é 3 mais e o cloro é menos. E para acertar, o alumínio com cloro e dá alumínio 3 mais no final, pronto, alumínio, triclorito de alumínio, eu tenho que fazer as semi separadas, se pedir, senão eu tento acertar aqui a equação. Eu vou precisar, elementos estão bem, mas eu vou precisar de 2 para ficar sais, e aqui 2 alumínios, 2, este e este. No final, isto significa é que as semi-reações destas, o alumínio ele está bem para passar para 3 mais, liberta 3 elétrons. O cloro, como só fica Cl-, certo as cargas, as massas, ponho 2, e a seguir tenho que pôr 2 elétrons aqui, que é no lado que é mais positivo. Para ficar tudo bem, para poder cortar os elétrons, eu tenho que deixar multiplicar tudo e se reparares, eu em cima eu consegui acertar sem ter que fazer as semi-reações, só através das cargas, das massas. Através disto eu consigo chegar à conclusão que também preciso de 2 alumínios. Aqui fica 3 cloros, alumínio 3 mais 2 não. Precisar de 6. Aqui 6 e menos, mas pronto. Tem aqui a seguir este composto que forma, que é o Oh, professor, peço desculpa, eu vou ter de sair. certo.
Tá bem. Bom fim de semana e até a próxima. Obrigada, igualmente. Tchau, bom trabalho. É um fim de semana. Bom fim de semana. Daniela, como é que. Já percebi, professora, obrigada. Ok. Bem, então fica. Não sei se não houver mais dúvidas. Bem, se não houver mais dúvidas, então fica para a semana. E tchau. Tchau, Fim de professora, bom semana. fim de semana. Justo. Fim de semana, professor. Sim, sim. Se pudesse-me, assim, é que a parte, assim, a professora ainda vai começar com a matéria de oxidação-redução, só que eu ainda não vi que é bem esclarecido e eu gostava de saber se podia-me dar, assim, uma introdução básica a esse tema, que senão também depois fico sabendo tudo, acho que não tem muita graça para a aula. E se eu tiver uma mínima preparação em relação àquilo que a professora vai dar, eu acho que já vou ter outra maneira de poder abordar o assunto em vez de só esperar até terça-feira, que acho que seria bastante. Pronto. Mas Não sei se a pessoa tem tempo para isso, se não lhe dá jeito. agora não consigo, porque eu vou ter que ir ao supermercado. Até esperar até agora. Agora deixa-me ver. Esperar ou não consegui fazer antes. Ah, eu já falei um pouco disso, mas penso que o melhor é mesmo ver aqui algum vídeo. Eu posso lhe indicar assim o conceito mais básico, que é, não sei se lembras-te que havia uma professora que ficou a Érica, que ele dizia sempre em termos de eletrons, ganhava eletrons, oxidação, ou perdia, e isso Pois, ficava muito confuso. pois, isso era uma coisa que eu reparei. Vocês quando dizem acertar equações em oxidação ou redução, não é em relação aos coeficientes estequiométricos, e sim ao número de eletrões, é isso? Sim, tem que fazer em relação às massas, Uhum. mas também tem que fazer em relação aos eletrons, se aparecer, se for as semi-reações. O que eu tive aqui a mostrar era quando eu posso acertar só para este, aqui, por assim, só neste, Uhum. ou eu tenho que fazer as semi-reações, mas eles têm que pedir para fazer assim, as semi. A semi Certo, uma é de oxidação e outra é de redução. certo. E em grande é isso, é acertar equações de oxidação-redução. E isto é muito pouco, isto é só, eu acho que até, não sei se foi errado, acho que ele disse que tem muito, não sei que tem muito destas coisas, então não tem. O que é importante é saber os números de oxidação de cada. Ok, números de oxidação. Sim, tenta ver este vídeo. Aqui está o certas equações também. E Certo. já está a filhota a chamar. O poder oxidante é a outra matéria seguinte. Pronto, isso depois a professora vai. Sim, Duvido também darmos essa matéria toda em 90 minutos. ok. Vê esta parte da aula. O 1 pode ser de jeito e tem exercícios no final. Vai, tem que ir. E a 2 e a 3. Certo, Está certo. bem? Prontos. Consegues encontrar no 11º ano? Sim, 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 eu encontro. Muito obrigado, professor. Pronto, até já, Tchau, tchau. tchau. Tchau, bom. Fim de semana.